dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Bom dia, cooperados. Estamos iniciando mais um Coplancast, o podcast da Coplan, feito de produtor para produtor. Esse episódio é um oferecimento da Gran 7 e lembrando que todas as outras demais empresas amigas do GAT estão representadas aqui e vai o nosso agradecimento para todos eles, em especial para a Gran 7 nesse episódio. Eu sou Felipe Cossul, sou produtor da região de Copertinga, sou integrante do GAT, do Grupo Técnico de Análise Técnica da Coplan. Tenho aqui ao meu lado o Daniel Konajeski. Bom dia pessoal. Só fazendo uma breve apresentação, sou espectador do Coplancast e um prazer estar podendo participar e colaborar um pouquinho hoje, aprender um pouco com o professor. Sou produtor rural, engenheiro agrônomo e produtor rural aqui na região de Formosa e Água Fria de Goiás. Bom, pessoal, nosso convidado especial aqui hoje é o professor André Reis, engenheiro agrônomo, professor da Unesp. Por favor, professor, mostre suas credenciais para a gente, por gentileza. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Reis, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Unesp, Ilha Solteira, em 2005. Fiz o meu mestrado na Exalc, em 2006, e em 2007 eu fui para o Japão, onde eu fiquei 8 anos, e lá eu fiz o meu doutorado. E lá na Universidade da Waseda, em Tóquio, eu me especializei em fisiologia e bioquímica de plantas, especificamente fisiologia do estresse, causados aí por estresses bióticos e abióticos, que eu acho que vai ser o tema da nossa conversa de hoje. É exatamente isso aí, professor. O tema hoje da nossa conversa, como o professor já explicou, é uma mitigação de risco de estresse abióticos e bióticos dentro do nosso manejo de culturas aí. Mas para o nosso espectador entender o que é um estresse abiótico e um biótico. Maravilha, Felipe. Vamos começar então pela definição do estresse, né? O que define o estresse? Estresse é todo movimento ou toda condição que impede a planta de expressar o seu potencial genético máximo, né? Então, esse estresse ele é dividido em biótico e abiótico. Então, a definição de estresse significa perda de equilíbrio, perda de homeostase. Homeostase significa equilíbrio na célula. A célula de uma planta, para crescer, né, toda planta para crescer, ela é altamente dependente de um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese é um processo a qual a planta ela pega energia do sol e transforma isso em açúcar, que é a energia que ela usa para crescer. Vamos colocar, é muito parecido com uma placa fotovoltaica. A placa fotovoltaica ela pega energia do sol e transforma em eletricidade. O que a planta faz? Ela pega energia do sol e transforma isso em energia. E a energia da planta é o açúcar. Então, durante o dia, ela produz esse açúcar, só que à noite, durante o processo de respiração, ela queima esse açúcar. E quando o processo de queima desse açúcar é maior do que ela produz, a planta pode perder biomassa e assim a planta pode reduzir produtividade, né? Então, o estresse é a perda desse equilíbrio, é a perda desse balanço. Todo processo ambiental, seja ele promovido por pragas e doenças, que são os estresses bióticos, por exemplo, quando dá uma cercóspora na soja, um ataque de uma bactéria, de um fungo, por que o fungo se estabelece na planta? Ele se estabelece na planta porque ele está em busca de açúcar. A planta é uma máquina de fazer açúcar. Então, um coletótrico, uma cercóspora, ele se instala ali na cultura, o nematóide ataca ali a raiz, ou um fusário ataca ali a raiz, uma podridão de raiz, ele está em busca do quê? De alimento. E o alimento para esses seres é o açúcar produzido pelas plantas. Então, o ataque de pragas e doenças caracteriza o quê? Caracteriza o estresse biótico, né? E quando uma praga se instala, ou um inseto, ou uma lagarta, ou um sugador, ou um percevejo, se instala ali na planta, seja na folha, seja no caule, ou seja um nematóide na raiz, ou uma podridão na raiz, ela promove a perda do equilíbrio. E essa perda do equilíbrio é caracterizada o estresse na planta. Tem também as perdas, os estresses causados por estresses abióticos. E aí é onde está realmente o problema. Por quê? Porque a gente não consegue controlar a temperatura, a luz solar, né? Alguns processos nós conseguimos controlar. Os estresses abióticos causados por água, luz, temperatura, veranico, inundação, compactação do solo hoje é um dos nossos maiores problemas
de estresses abióticos. Então, compactação do solo, presença do alumínio disponível, alta saturação de alumínio. O alumínio hoje, para nós, é um estresse terrível, né? Eu rodo muito o Brasil, mexo muito com essa parte de rodagem, de visitar áreas de produtores rurais. Muitas vezes o produtor rural está muito preocupado em comprar um micronutriente quelatizado, sendo que o real problema dele não é nem isso. O real problema lá, o cara está com um solo extremamente compactado, uma área com uma altíssima a saturação de alumínio. Esse alumínio derrete a coifa, a planta deixa de absorver água e nutriente, e a gente sabe que a boca da planta é a raiz, né? A principal entrada de água e nutriente da planta é raiz, não é folha, né? E muitas vezes a gente deixa de prestar atenção na compactação do solo, na saturação de alumínio, no teor de fósforo, no teor de enxofre, no teor de cálcio, no teor de magnésio no solo, e está muito preocupado em controlar pragas e doenças, né? O nosso laboratório já mostra muito claramente isso, que plantas que recebem uma altíssima quantidade de potássio, por exemplo, deixa de ter absorção de magnésio, que são íons antagônicos, né? E o excesso desse potássio desencadeia uma série de doenças, né? Então, muito dos problemas abióticos, que são ataques de pragas e doenças, eles estão muito intrinsecamente relacionados à nutrição da planta. Então, o desbalanço nutricional também é um dos fatores que afeta diretamente o ataque de praga e doença na planta. Como eu falei, o que a praga vai buscar ali na planta? Açúcar livre, né? Então, esse açúcar, onde que deve estar esse açúcar? No dreno. Então, a folha, ela é a fonte, né? Ela está ali produzindo esse açúcar, e esse açúcar, o manejo que nós fazemos é para deslocar esse açúcar da folha para o dreno. Onde que é dreno? Flores, sementes, frutos, tubérculos, esses são os principais drenos da planta, né? E é isso aí que aumenta a produtividade. E a gente sabe hoje que os estresses abióticos, quem são os estresses abióticos? É a perda de equilíbrio, né? É causado por água, luz, temperatura, né? O excesso de radiação solar causa o que nós chamamos de escaldadura, que eu vou explicar mais para frente o que significa. E essa escaldadura desencadeia a falta de equilíbrio na planta. E quem manda na célula, o principal fator que governa todos os processos fisiológicos na célula é um fator chamado pH. A planta, para ela estar fotossinteticamente ativa, para ela estar crescendo, a folha tem que estar num pH próximo de 7,5. 7,5 é quando a rubisco ativa. A rubisco é a enzima que converte o CO2 em açúcar. Então, uma planta, para estar fotossinteticamente ativa, ela tem que estar com um pH próximo de 7. Aí você me pega e me aplica um fungicida ou um inseticida lá com pH 3, uma cauda com pH 2,5, 3. Você despenca esse pH de 7 para 4, para 5, e você vai falar assim, o fungicida causa estresse, o xenobiótico promove o estresse. Lógico que ele promove. Você está colocando uma cauda 3, 4, sendo que a folha funciona num pH 7. Então, esse decaimento do pH automaticamente trava o processo fotossintético, a planta deixa de produzir açúcar, só que ela continua respirando durante a noite. Em temperaturas elevadas, de 38, 39, 40 graus, a planta decresce a produção fotossintética, mas ao mesmo tempo ela está respirando durante a noite. E nisso vem ataque de praga, ataque de doença, outras aplicações subsequentes que vai acumulando vários estresses na planta, e com isso a planta vai perdendo potencial genético produtivo. Professor, aí já deu para entender o quanto é difícil a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, que não é um ponto só, né? São vários pontos. E aí me veio aqui na lembrança a questão dos fatores bióticos e essa questão dos inseticidas e fungicidas, né? E o pessoal aqui na região que mexe com feijão irrigado teve um ataque severo de mosca branca esse ano, e a gente tem no milho safrinha também a questão da cigarrinha, que são aplicações intensas, né? Então, assim, a gente fica naquela situação. A gente tem que fazer o produto para cigarrinha, a gente tem que aplicar um inseticida, ele tem um pH mais baixo que esse da folha, que eu desconhecia dessa informação, então é nova.
E o que o produtor consegue fazer, então, numa situação dessa de aplicação intensa, de uso intenso, seja... E quando se trata de mosca branca e cigarrinha, a gente vai para todos os lados. Você vai para o inseticida químico, você vai para o biológico, você vai para tudo que é lado para tentar cercar e salvar alguma coisa, né? Que estratégia que o produtor que passa por esse momento, por essa fase que a gente quer que ninguém passe, né? Que, enfim, mas acontece eventualmente. O que o produtor pode fazer, o que ele pode usar para reativar essa planta ou para deixar essa planta fotossinteticamente mais ativo e mitigar um pouco desse desequilíbrio? Olha, Felipe, vamos começar pela base, né? Quando a gente constrói uma casa, a gente constrói pelo concreto, não pelo telhado, né? E eu rodo muito áreas de pivô. O que eu vejo em áreas de pivô? Áreas de pivô são áreas que têm um tráfego muito intenso, então você consegue ter 2, 3, até 3 safras, dependendo do local, no mesmo ano. Portanto, o tráfego de máquinas é intenso. E o que eu vejo nos pivôs é uma altíssima compactação. Eu já peguei pivô com 7, com 10 megapascal de compactação do solo. E isso é uma coisa que muitas vezes o produtor não olha, né? A gente que vai para o campo, muitas vezes, nós agrônomos, nós estamos acostumados a olhar do solo para cima. Ninguém vai lá, arranca uma planta, faz uma trincheira para ver esse sistema radicular. Então, o grande problema de pivô que eu vejo é solos compactados. É um solo mais úmido, tem um tráfego de máquinas intenso, então são solos que tendem a ser mais compactados, principalmente solos com acima de 20% de argila no solo. Esses solos eles tendem a ter uma compactação um pouco maior. Geralmente, acompanhando a compactação, geralmente esses pivôs eles têm problema de baixo pH. Por quê? Porque o uso de adubos nitrogenados e o uso de adubos sulfatados ele é bastante grande. Tanto os adubos nitrogenados quanto os sulfatados e a própria absorção de água e nutriente da planta. Para a planta absorver água e nutriente, ela libera H+ no solo. E esse H+ no solo vai promovendo essa acidificação, né? Então, eu acho que a gente não pode inverter as coisas. Os pilares são a fertilidade física desse solo, a fertilidade química desse solo, né? Diminuir o máximo possível o alumínio. O produtor ele gasta lá um fungicida multissítio, um inseticida caríssimo, um programa nutricional caríssimo, mas está lá com 20% de alumínio de saturação de alumínio no solo, né? Então, trabalhar esse alumínio e, obviamente, corrigir os teores de fósforo, cálcio, magnésio e enxofre que a gente vai estar discutindo um pouquinho mais à frente. Fazendo isso, a planta ela tem mais sistema radicular. Como eu já falei anteriormente, a principal entrada de água e nutriente para a planta é a raiz, né? E essa raiz ela consegue desenvolver mais o que nós chamamos de metabolismo secundário de plantas. A planta tem o metabolismo primário e o metabolismo secundário. O que é o metabolismo primário? Por que chama primário? Porque vem primeiro, né? Quem que vem primeiro? O açúcar. Metabolismo primário é fotossíntese, açúcar. Parte desse açúcar a planta usa para crescer e se desenvolver. Parte desse açúcar a planta joga para o metabolismo secundário de plantas. O que seria esse metabolismo secundário de plantas? É o desenvolvimento de um grupo de substâncias e enzimas que promove uma autodefesa da planta. O que seria essa autodefesa? Parte desse açúcar ele vai ser transformado ali na rota do ácido chiquímico, né, que é onde é produzido algumas substâncias, como as fitoalexinas. O que são fitoalexinas? É um grupo de composto, né, que tem essa capacidade antibacteriana ou antifúngica da própria planta. Produção de taninos, né? Por exemplo, percevejos, lagarta, detesta tanino. Por quê? Porque ele não consegue digerir. Então, quando eu estou ativando esse metabolismo secundário naturalmente, pela descompactação do solo, pela correção da calagem, pela adubação equilibrada, só aí eu já estou resolvendo boa parte do problema. Muitas vezes o problema não é o fungicida, não é o inseticida, não é o acaricida, é a nutrição da planta. Uma planta mais nutrida, ela sofre menos ataque de pragas e menos ataque de doença. Por quê? Porque ela consegue desenvolver melhor o metabolismo secundário de plantas. É claro que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente que existe algumas técnicas, alguns manejos, né? O manganês, o cobre, o selênio, o níquel,
a glicina betaína, existe o ascofilo nodosum, existe algumas técnicas que a gente consegue manejar a planta para ela melhorar o metabolismo secundário. Então, naturalmente, é uma planta que fica mais resistente. Por exemplo, ácido salicílico é um hormônio que a gente é muito aplicado, né? Hoje no mercado existem vários produtos à base de ácido salicílico, que o ácido salicílico ele é um indutor de resistência da planta a ataque de pragas e doenças, né? Então, trabalhar primeiro a nutrição da planta, eu vejo que é um fator primordial, né, para melhorar, né, essa questão aí do ataque de pragas e doenças. Se nós pegarmos no registro histórico, uns 6, uns 7, 8 anos atrás, nós não tínhamos essa pressão tão grande de mosca branca, tão grande de percevejo. Essas pressões de percevejo, de sugadores e de mosca branca, ela teve um aumento, se você pegar na história, de uns 7, 8 anos para cá. Por que antigamente não tinha e agora tem? Hoje nós desenvolvemos outras práticas, né? Uma prática que é muito importante que nós desenvolvemos, mas ela traz consequência, é a alta calagem. Então, aplicações de 3, 5, 8 toneladas de calcário tem que aplicar no solo para corrigir alumínio em alta profundidade? Lógico que tem. Só que isso traz uma consequência também. Com a alta calagem, e o que é muito comum acontecer nos pivôs, essa alta calagem, ela melhora o pH, ela neutraliza o alumínio. Só que com o aumento do pH, os micronutrientes cobre, ferro, zinco e manganês, diminui a disponibilidade no solo, que já é baixa nas condições de solo brasileiro. Então, com o aumento da supercalagem, o cobre, o ferro, o zinco e o manganês no solo diminui. E o cobre, o ferro, o zinco e o manganês são exatamente os micronutrientes que têm a capacidade de aumentar o metabolismo secundário da planta. Então, o manganês é muito importante para a formação da lignina, o cobre é muito importante para a formação da lignina. E o que é lignina? Lignina nada mais é uma substância que aumenta o enrijecimento da planta, é uma camada, né, que fica ali entre a cutícula e a epiderme, que aumenta a tolerância dessa planta ser atacada por uma praga ou por uma doença. É uma proteção natural, que a gente consegue induzir isso com cobre, com manganês, com zinco, com ácido salicílico, né, com níquel, com alguns manejos que a gente acaba fazendo. Então, você vai me perguntar qual que é o manejo melhor? O melhor manejo é a nutrição de plantas, né? O melhor manejo é você ter um solo descompactado, um solo com matéria orgânica, um solo corrigido. Ah, professor, eu tenho que colocar cobre, eu tenho que colocar manganês, eu tenho que colocar zinco no solo? É lógico que você tem que colocar. Por quê? Porque quando a planta está extraindo, você está produzindo soja, você está produzindo feijão, você está produzindo milho, você está produzindo sorgo, a extração de nutrientes dessas plantas é altíssima. Hoje, a média, para você produzir 1 tonelada de soja, a planta precisa de aproximadamente 56 quilos de nitrogênio. E de onde vem esse nitrogênio? Esse nitrogênio tem que vir do sistema, tem que vir do ar, tem que ter uma boa capacidade de absorver e metabolizar isso, né? Então, esse grande ataque que a gente tem hoje, essa grande pressão que nós temos, na verdade é um desbalanço do sistema que nós mesmos provocamos, né? Onde que você vê mais ataque de mosca branca, mais ataque de sugador? Em pivô. Por quê? Pivô é uma área que você cultiva 2, 3 vezes no ano, não tem tempo de colocar ali uma matéria orgânica, uma palhada para fazer matéria orgânica em profundidade. Muitas vezes não tem tempo de colocar ali um biológico. O uso dos biológicos, para mim, hoje, na minha opinião, não tem como. Na minha opinião, não. O que a ciência mostra? Porque o que eu falo é o reflexo dos dados da ciência. O que a ciência mostra? Que nós temos um experimento muito interessante, que uma área onde eu tenho, que nós consideramos 100% do ideal químico, 100%, pH corrigido, fósforo lá em cima, todos os elementos lá em cima. E a mesma área do lado, 80% do considerado ótimo, a gente colocou 80% mais biológico. Essa área dos 80% da fertilidade considerada ótima, mais os biológicos, sempre ganha da área 100% ótima. Por quê? Porque os biológicos, eles produzem uma série de substâncias, enzimas,
que aumenta a solubilização do fósforo naquele solo. Eles produzem enzimas que controlam nematóides. Eles produzem enzimas que diminuem a presença de fusário, de esclerotina, de macrofomina, que é muito presente, porque é uma área irrigada, ela é uma área mais úmida, então o solo tende a desenvolver mais doenças, principalmente mofo branco, quem planta feijão sabe que é um grande problema. E por incrível que pareça, essa área com 80% do ótimo mais biológico sempre ganha. O que esse biológico está fazendo que essa área 100% corrigida não está fazendo? O próprio controle, o próprio balanço, né? Então, o uso dos biológicos, com certeza, são uma ferramenta muito importante. Aí o uso do tricoderma, do bacillus, da pseudomonas, da pocônia, né, da isária, do metarrísio, são estratégias que o produtor, principalmente o cara que trabalha com pivô, tem que adotar. Por quê? Porque a intensividade, o processo ele é muito mais intensivo nessas áreas irrigadas do que numa área não irrigada, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter nessa área irrigada, ela é muito maior. E eu entendo assim que o biológico é uma relação de troca-troca, né? Então a planta entrega o açúcar, mas o biológico entrega alguma enzima, entrega alguma coisa que a planta consegue utilizar ali e aproveitar disso aí. E só pegando um pouquinho o gancho ali, o senhor falou muito de dados da ciência, e quando a pessoa faz uso desse manganês, cobre, zinco e o outro que me fugiu agora o nome que o senhor fala, ferro. Níquel, ferro. Níquel, ferro. Em um solo que está compactado, que tem alumínio alto, que tem todos esses fatores assim não físicos e nem níveis de fertilidade química correto. E o pessoal faz o uso disso. Ele, mesmo assim, ele traz um benefício ou ele traz um malefício? O benefício é muito baixo, muito baixo. Por quê? Como eu falei, a principal entrada de água e nutriente pela planta é a raiz. E se esse solo está compactado, o solo compactado diminui drasticamente a produção de raiz de pelo, raízes pelíferas. E é o pelo que absorve a água, é o pelo que absorve o nutriente. Você tem um solo com pH aí baixo, o que você vai ter altamente disponível? Alumínio. O que o alumínio faz? O alumínio degrada a raiz. E uma raiz degradada por alumínio, o que o alumínio faz? Ele destrói a coifa. O que é a coifa? A coifa é a região mais novinha ali da raiz, é a pontinha da raiz. E é por ali que a raiz cresce. A raiz ali é na coifa, em cima da coifa, logo em cima da coifa, tem uma região chamada centro de quiescência. Ali é acumulado um hormônio muito importante, chamado auxina. E quando a coifa é queimada pelo alumínio, essa auxina vaza e a raiz deixa de crescer. Se a raiz deixa de crescer, automaticamente você está limitando a absorção de água, absorção de nutrientes por essa raiz. Mesmo tendo no solo, disponível no solo, não significa que a planta vai absorver. Por quê? Porque essa raiz tem que estar ativa. Professor, e se eu colocar o ferro, o cobre, o alumínio, se eu colocar o ferro, o cobre, o manganês, o zinco, o níquel, o selênio via folha, a planta absorve? Absorve. Só que as quantidades necessárias não atendem à demanda de exportação e extração e exportação da planta. Ou seja, você vai estar colocando o boro via folha, o ferro via folha, o cobre via folha, o zinco via folha. Só que aquilo não atende à demanda de extração e exportação da planta. É claro que quando você faz a aplicação foliar, o princípio da adubação foliar não é fornecer nutriente para a planta. A gente fornece nutriente para a planta via solo. É por ali que ela atende a demanda de exportação, extração e exportação da cultura, da soja, do milho, do algodão. Agora, a aplicação foliar do magnésio, do ferro, do zinco, do selênio, do níquel, dos micronutrientes que nós fazemos é para diminuir estresse. É uma outra pegada. Aí nós estamos fazendo manejo fisiológico. Nós estamos buscando meios para diminuir as espécies reativas de oxigênio, promovido pela luz, temperatura, calor. Os herbicidas, os fungicidas induzem muito a produção de espécies reativas de oxigênio. Quando você coloca lá na sua planta uma carboxamida com triazol, o pessoal fala, é um fungicida quente. Lógico que é quente, por quê? Primeiro que o pH está baixíssimo, né? Você está trabalhando com pH 3,5, 4. Ele penetra, ele já diminui o pH da célula, que deveria estar trabalhando a 7, para a fotossíntese estar funcionando, esse pH já cai. E quando o pH da célula cai,
Qual que é a primeira resposta da planta? Fechar o estômago. A planta fecha o estômago, não está entrando CO2 dentro da planta. Se não entra CO2, não tem açúcar, produzindo açúcar. E se não produz açúcar, a planta não cresce. Só que a luz solar está batendo ali em cima. A temperatura está batendo ali em cima. Como o estômago está fechado, o que vai acontecer com essa planta, com essa folha? Vai aquecer. Vai aquecer o carburador. Imagina se o carburador do carro, quando esquenta, não funde o motor. A planta é a mesma coisa. O estômago da planta é como se fosse o escapamento. O estômago abre, aquele vapor sai, a planta fica refrescada, ela alivia. Aí a fotossíntese volta a funcionar. Quando você aplica o fungicida, a planta fecha o estômago, mas o sol quente está batendo ali. E isso vai causando mais estresse na planta. Então, quando nós fazemos uso de algumas substâncias, que provavelmente a gente deve conversar hoje, né? Aminoácidos, glicinas betaínas, ascofirum e alguns manejos que nós fazemos, é justamente para quê? Para manter esse pH da folha estável. Manter esse pH muito próximo de 7. Assim, a planta ela produz menos espécie reativa de oxigênio, né? Que seria o estresse, né? Que é isso que promove, é esse oxigênio tóxico que promove o rompimento da membrana da célula, o líquido começa a extravasar e a planta começa, então, a entrar em estresse. E quando a gente vê lá a fito causada pelo herbicida, a fito do clethodim, ou então aquela fito lá do mertim, que a gente vê muitas vezes no feijão ou no algodão, aquele avermelhamento, ou aquela troca de cor, ou aquela deficiência de boro com a folha toda encarquilhada, aquilo ali não é estresse, já foi. Aquilo ali, quando a planta apresenta a alteração morfológica, já foi. Então, ali você pode ter certeza que quando você encontra uma deficiência de boro, uma deficiência de magnésio, ou alguma fito promovida por algum herbicida ou algum fungicida, você pode ter certeza que você está perdendo produtividade. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Professor, pegando uma linha dentro disso que o senhor explicou agora, o produtor está no momento que ele tem um grande ponto de interrogação, iniciando uma nova safra. É uma safra que a gente tem uma pressão de baixa para mercado, principalmente para a soja. Tem os cultivos irrigados que a gente mencionou, mas também tem os cultivos de sequeiro que a gente está muito exposto aos estresses do ambiente. E na nossa região não é raro de que aconteça algum veranico, e um veranico até mais estendido, que aí passa de 20 dias ou chega até passar de 30 e alguns anos mais severo. Então a gente tem tudo isso daí para administrar e a gente quer ser assertivo. Aí, alguns momentos, eu vou estar entrando com a aplicação, tem aquela correria do operacional. Eu vou estar colocando lá manejo com fungicida, com inseticida, aí entra um aminoácido, entra alguns produtos micronutrientes, e a gente quer acertar, e às vezes você está levando num tanque lá 10, 12, 13 produtos, uma mistura que vira um caldeirão de bruxa, que às vezes até dá problema de talhar, enfim. Eu te pergunto, sobre essa condição, eu fiz um tanque lá com quantos produtos, quanto mais eu sobrecarrego esse tanque, eu posso ter um impacto de estresse na planta também, para ela metabolizar e processar isso? Tem algum indicador para isso? Ou eu só posso medir o pH lá, ajustei o pH com algum outro produto, que aí já entra outro para ajustar, e ter isso daí sem agredir minha planta, ou agredindo menos? Essa é a pergunta de milhões que todo mundo quer a resposta, né? A resposta para isso é saber quais produtos você está trabalhando. Você pode ter perfeitamente a mistura de 10, 12, 15 produtos no tanque. A grande questão é o quê? É a fonte desses produtos que você está trabalhando. Vou te dar um exemplo que a ciência mostra claríssimo. Mistura sulfato de manganês com glifosato para você ver o que acontece no seu tanque. Talha, na hora. Por quê? Porque a mistura de sais, de sulfatos, de alguns nitratos ou de alguns cloretos, eles sofrem reação química, e dependendo do íon acompanhante, eles sofrem reação química no tanque com herbicidas, com fungicidas e com alguns acaricidas. Vou te dar um exemplo. O glifosato. O glifosato ele é um complexante tridentado. Ele, quando você coloca o sulfato de manganês no tanque com glifosato, o glifosato é um agente quelante. Ele quela, ele tem a reação ali com o sulfato de manganês, porque o sulfato de manganês é um sal supersolúvel. Você colocou na água, fica manganês 2+, mais sulfato, SO4-. Ele reage com esse manganês e ele forma aquela pasta branca que ele precipita na hora. Então, quando você trabalha com misturas de sais,
sulfatos, os nitratos e os cloretos, principalmente, a probabilidade de promover precipitação ou aquecer essa cauda ou essa mistura promover uma reação com os fungicidas ou com os herbicidas na planta é altíssimo. Por quê? Porque quando você faz a mistura do sal, o sal ele se dissocia. Vou dar um exemplo, um nitrato de magnésio, ou um nitrato de zinco, ou um cloreto de zinco, ou um sulfato de manganês, ou um nitrato de manganês. Esse sal, quando ele entra em contato com a água, automaticamente ele é dissociado. Por quê? São sais extremamente solúveis. E aí começa a ter a interação do Mn2+, do Cu2+, do Mg2+, do cálcio 2+, com os produtos orgânicos, seja ele herbicida, seja ele fungicida ou seja ele acaricida. E quando ocorre, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, primeiro, entupimento de bico, você vai ter que parar o trator, você vai ter que desentupir bico. E quando essa mistura de sais atinge a folha da planta, se o sal estiver muito concentrado e principalmente num pH muito baixo, como eu já falei, o pH da folha tem que estar 7. Você faz uma mistura lá, você coloca um pH 4, cheio de sal, cheio de sulfato, nitrato e cloreto. Isso toca a planta. Quando você joga isso ou por avião, ou por autopropelido, ou por drone, o que cai em cima da folha é uma gota muito pequena, na presença de um bom adjuvante. Certo. Cai uma gota muito pequena. O que acontece com essa gota muito pequena? Seca rapidamente, ou com a temperatura ou com o vento. Quando essa gota seca, o que vai formar em cima da folha? Um cristal. Os sais, os cloretos, os nitratos e os sulfatos, numa gota muito pequena, ele seca, ele vira um sal. E a folha, a cutícula, não absorve absolutamente nada do que é sólido. Ela só absorve no estado líquido. E aí entra uma coisa muito importante chamado ponto de deliquescência. O que é o ponto de deliquescência? O ponto de deliquescência é a quantidade de umidade relativa do ar que tem que ter para aquele sal voltar a estar no estado líquido. Vou te dar um exemplo. Todo mundo me pergunta, professor, qual fonte de magnésio é a melhor? Vou te dar 4 exemplos de fontes. Lá na agronomia, todo mundo ensina, os professores ensinam, olha, as folhas absorvem primeiro os cloretos, depois os nitratos e por último os sulfatos. Mas ninguém te fala o porquê disso, né? O porquê disso é respondido pelo ponto de deliquescência. Então, o ponto de deliquescência do cloreto de magnésio é 33. O que significa isso? Que aquele sal, aquela gotinha de sal que você aplicou, se você aplicou um cloreto de magnésio, aquela gota do cloreto de magnésio, ele vai voltar a estar na forma líquida quando tiver 33% de umidade relativa do ar. Então, ele volta a estar na forma líquida, aí ele passa pela cutícula. E o nitrato de magnésio? O ponto de deliquescência do nitrato de magnésio é 56. Olha aí. 56. O que significa? O que significa? Significa que a folha só vai absorver quando tiver 56% de umidade relativa do ar. E do sulfato de magnésio? 90%. Então, se você aplica um sulfato de magnésio ali 8 horas da manhã, deixa só a gente fazer um raciocínio. Vamos pôr de manhã 60%. Choveu às 4 horas da tarde. Lavou aquele sulfato de magnésio. Você não absorveu aquele sulfato de magnésio. Porque você não tinha umidade relativa. É esse o raciocínio? O raciocínio. E, inclusive, tem trabalhos mostrando simulação de chuva. Chovendo chuva de 20 milímetros. 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas após a aplicação do sulfato. E quando chove até as 6 horas, mais de 80%, 70%, 80% desse sulfato que você aplicou é lavado, porque é um sal muito solúvel. Uhum. E aí o pessoal vai perguntar, mas professor, mas a planta não absorve pela raiz? Imagina, você tem que aplicar mais de 100 kg de magnésio via solo para a planta poder absorver. Você acha que 100 gramas a planta vai absorver? Não vai absorver via raiz. Né? Então, a sua pergunta depende da mistura do tanque. Agora, o ponto de deliquescência, ele não vale para os produtos quelatizados. Então, você tem um produto quelatizado aí com um bisglicinato ou um EDTA ou qualquer outro produto quelatizado, o quelato, o que é o quelato? O quelato é um polímero
que ele engloba o elemento. Vou te dar um exemplo. Você tem um manganês quelatizado. O manganês lá é Mn2+. O quelato, ele cobre o cátion, ele cobre ali a valência do elemento. Então, se você pegar, por exemplo, um sulfato de magnésio quelatizado, você não está colocando sulfato de magnésio, você está colocando Mg. Por quê? Porque o bisglicinato ou qualquer outro quelante, ele tira a carga do elemento e não tem mais o efeito do ponto de deliquescência. Então, quando você pega um produto quelatizado e aplica, e dependendo do quelante que você usa, entra na planta em menos de 2 horas. Alguns quelantes, os bisglicinatos que têm carga zero, ele entra na planta em questão de segundos. Você aplicou depois de 2 horas, se chover, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque ele entrou. E como ele tem carga zero, depois que do elemento entra dentro da folha, ele se transloca via floema. O xilema, ele pega a água do solo, é sempre ascendente, né? Então água e nutriente, ele sobe, leva para a folha, e o que chega dentro da folha é redistribuído para a semente, para a flor, ou da folha nova para a folha velha, ou da folha velha para a folha nova, via floema. Esse caminhamento é via floema. E o floema, imagina que o floema é um encanamento que tem carga positiva e carga negativa. Então, os produtos que têm carga negativa, eles ficam retidos na carga positiva do floema. Então, vou te dar um exemplo. Você aplica um cobre EDTA e um cobre bisglicinato. Quem se transloca mais dentro da planta? O bisglicinato. Por quê? Porque a glicina, ela forma carga zero no elemento. E o EDTA forma carga negativa. Ele tem a mesma velocidade de absorção do que um glicinato. Só que a translocação dele na planta é menor, porque o EDTA tem carga negativa, ele forma carga negativa. Ele fica preso na carga positiva, então a translocação dele dentro da planta é um pouco menor em referente aos quelatos orgânicos. Então, a sua pergunta é uma pergunta muito complexa, porque vai muito de acordo com o que você está misturando no tanque. Aí você vai falar para mim, professor, mas o quelatizado é caro. É caro, mas a quantidade que você usa é 5, 6 vezes menor do que um sal. Você tem menos problema de mistura de calda, porque você está colocando uma quantidade muito pequena do produto quelatizado. O produto quelatizado não forma. Se o produto realmente estiver quelatizado, ele não pode formar reação química no tanque com o fungicida, ou com o inseticida, ou com o acaricida, ou com o produto orgânico que você estiver usando ali. Você não tem problema de precipitação, não tem problema de entupimento de bico, e quando você aplicar, a planta absorve rapidamente. E, professor, pergunta aqui, imaginando dentro da célula, ele vem o EDTA lá então, o quelatizado, né? É o termo certo. Ele fica carga neutra. E como é que a planta vai utilizar ele? Porque ele vai ter que se ligar em alguma coisa, mas se ele é neutro, como é que ele se liga em alguma coisa? Aí existem 2 vias. Quando nós falamos o produto quelatizado, existem os quelatos sintéticos e os quelatos orgânicos. Vou dar um exemplo. O EDTA é apenas um exemplo de um quelato sintético. O EDTA, o EDDHA são exemplos de quelato sintético. O EDTA, o que é o EDTA? O EDTA é um polímero que tem a capacidade de formar complexos com esses elementos. E o quelato orgânico, vamos dar um exemplo de um bisglicinato, que é um quelato super simples e hoje esse quelato está crescendo muito no mercado. Vou dar 2 exemplos. O EDTA, qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem do EDTA é que você consegue colocar muito elemento em uma única molécula. Imagina que o EDTA é como se fosse uma bola de basquete e o bisglicinato com uma bolinha de tênis. Uma bolinha de tênis tem uma área menor, só que a mesma área de uma bola de basquete, você pode colocar 15 bolinhas de tênis. O EDTA, ele é um quelante que a planta não consegue degradar. Ele absorve super rápido, passa pela folha, absorve. E uma vez que ele entra, vou dar um exemplo, você está colocando um cobre EDTA. A planta libera esse cobre EDTA. Como que ela libera? Ele libera por reação enzimática. As enzimas, na planta existem muitas enzimas, as quais só funcionam se tiver um cofator nutricional. Vou te dar um exemplo. Por que a gente aplica molibdênio para a planta? Para ativar a redutase do nitrato, né? Por que a gente aplica magnésio? Para ativar rubisco e mais 300 enzimas. Por que a gente aplica cobre, ferro, zinco e manganês? Para ativar
o que nós chamamos de enzimas antioxidantes. Quem são as enzimas antioxidantes? Superoxidismutase, catalase, peroxidase são as principais enzimas para tirar o estresse da planta. A superoxidismutase, que é a primeira enzima que atua, ela é composta, ela tem 3 isoformas: cobre, zinco, sódio, manganês, sódio e ferro, sódio. Então, quando eu aplico o cobre, eu apliquei um cobre EDTA. A afinidade do cobre, dessa enzima, para essa enzima funcionar é tão grande que automaticamente ela puxa, como se fosse um ímã. Ela arranca o cobre de dentro do EDTA em questão de segundos. Esse cobre sai de dentro, ativa essa enzima vai ter o metabolismo da planta e logo que ela tem a atividade dela, acabou a atividade, ela precisa de mais cobre, de mais zinco, de mais manganês, de mais ferro. Então, ela vai buscando nas moléculas de EDTA. Como a planta não consegue degradar a molécula do EDTA, aquela molécula do EDTA que soltou um cobre, ele tem capacidade de pegar um zinco que está ali livre, ou um cálcio, ou um magnésio. Ele sempre está fazendo troca, porque a planta não consegue degradar a molécula do EDTA. Vamos pegar uma molécula de bisglicinato, por exemplo. Vamos pegar um bisglicinato de cobre ou um bisglicinato de magnésio. O que é a glicina? A glicina, ela é um aminoácido. E alguns aminoácidos, como glicina, cisteína, histidina, elas têm capacidade também de formar complexo com metais. Quais metais? Tudo que é 2+, ferro 2+, cobre 2+, manganês 2+, zinco 2+, níquel 2+, magnésio 2+. E quando ela liga, quando eu uso 2 glicinas para ligar com esse magnésio, ela forma carga neutra. Como ela não tem carga nem positiva e nem negativa, por ser um aminoácido, esse aminoácido, esse produto quelatizado entra dentro da planta. Quando esse produto entra dentro da planta, a mesma enzima que pegou lá o cobre do EDTA, ela vem e arranca o cobre do bisglicinato de cobre. Quando ela arranca o cobre, o que eu vou ter livre? 2 moléculas de glicina. O que a glicina faz na planta? Aminoácido. Ela é um aminoácido que é nutriente, que vai se transformar em ácido glutâmico, que vai se transformar em clorofila. Então, essa é a principal diferença entre uns produtos sintéticos e os produtos orgânicos, né? Então, o bisglicinato, essas 2 glicinas, elas se rompem, ela fica livre, a planta usa isso como o quê? Como nitrogênio orgânico, para ela poder metabolizar. E como não tem carga, a translocação da folha velha para a folha nova, da folha nova para a folha velha ou da folha para o fruto é muito mais rápido. Então, é uma forma muito inteligente de você colocar o elemento, não forma reação no tanque, não esquenta a cauda, não pode alterar o pH, né, porque é um quelato, né, ali, e tem esse benefício de você usar uma dose muito menor e ser absorvido em poucos minutos. Então, a sua pergunta é uma pergunta bem complexa. Por quê? Porque depende do nível de tecnologia que o produtor está adotando. Nessa cauda. Né? Agora, imagina você colocar um sulfato numa umidade relativa de 40, e aí vem uma lâmina de um pivô, lava parte disso, ou então vem uma chuva. Né? Então, hoje, os produtores estão entendendo, a indústria também está entendendo que hoje existe tecnologia. Né? Há 10, 15 anos atrás, você falava de adubação foliar, todo mundo falava assim, isso aí é água de batata. Mas hoje o mercado tem tecnologia e a gente na academia também, nós pesquisamos muito isso. Mês passado, eu estive no Congresso Mundial de Nutrição de Plantas, que aconteceu em Portugal. É um congresso onde os principais pesquisadores do mundo se reúnem para discutir o que tem de novo em nutrição de plantas. E a questão dos quelatos e dos complexantes foi extremamente discutido, onde a indústria e os pesquisadores estão em busca do quê? De desenvolver uma nutrição inteligente, uma nutrição que não sofra reação no tanque, uma reação que não sofra porque eu não consigo controlar a umidade relativa do ar, eu não consigo controlar o sol, eu não consigo controlar a chuva, mas eu consigo controlar a planta, eu consigo modular essa planta. E nós conseguimos desenvolver o quê? Tecnologia para ter uma nutrição mais inteligente. E, professor, agora eu vou até me antever
e vou fazer a nossa pergunta bucha, que é a pergunta que a gente tem no final para responder e tudo. Mas eu acho que o nível da fisiologia e o nível da nossa conversa que a gente está tendo aqui, ela está sendo uma palestra. Cada pergunta aqui é conhecimento, assim, em cima de conhecimento. Mais horas de debate. Então, para a gente não fugir muito do nosso tema, para a gente abordar, e aí o senhor pode já vir abordando extrato de água, bioestimulante, enfim. E indo de encontro com o que o Daniel falou, que a gente está numa situação de sequeiro, nós temos produtores no vão, o Daniel produz numa altitude de 1.200 metros, então ele tem nebulosidade, eu já estou mais numa faixa de gás ali assim, Copertinga, meio Bahia, meio Grande Sertão Veredas, meio, né, ali assim, uma situação um pouco mais de estresse hídrico para nós é um pouco mais frequente, né? E aí vamos para o foco nosso da palestra, que é o que o produtor pode fazer na mitigação de estresse hídricos. Os fatores bióticos o senhor já explicou para nós, né? Já deu uma pincelada ali da questão de fertilidade, de nutrição, de equilíbrio, enfim. Mas se o senhor quiser abordar tudo isso aí e fazer uma explanação geral assim, para o produtor que estiver escutando, para o nosso ouvinte, enfim. O estresse hídrico ele é fundamentado por isso e o senhor fica à vontade. A pergunta é o que o produtor pode fazer para mitigação de estresse hídrico, de estresse por seca. Mitigar o estresse do produtor também, que tem que pagar as contas lá, o negócio não tá bom também. Aí a renda. Não, você não vai arrendar. Moçada, vocês não vão arrendar a terra, pelo amor de Deus. Vocês têm a terra. Eu costumo falar que eu venho de uma família de produtores rurais também. Minha família 100% é produtora rural. E eu sempre aprendi com o meu pai que a terra é o nosso maior bem. A terra é o nosso maior bem. Então, se você quer sofrer menos com todos esses estresses que nós falamos, não tem outra alternativa, não tem para onde correr, se não cuidar desse solo nosso. E assim, professor, só te interrompendo um pouquinho, mas existe assim, até virou piada, né? 3 litrinhos de aminoácido resolve. Então, assim, o senhor falou, evoluiu muito de 10 anos para cá. De 10 anos para cá, quando você falava em nutrição, faz só via solo, aí entrava microgranulado. Agora, o senhor comentou, não, o solo ele é nutricional, o folha ele é fisiológico, né? Então, assim, deixar isso tudo bem esclarecido para todo mundo, para a pessoa que estiver nos ouvindo, clarear bem as ideias do que está vindo de novo, enfim. Maravilha. Moçada, vamos lá. Olha, Felipe, não tem como você usar produto quelatizado se você tem solo compactado. E a gente não pode inverter a ordem. Por quê? Porque a planta não responde. Você vai comprar um fungicida multissítio, você vai comprar um produto premium, você vai querer colocar ascofilum com um solo super compactado. Moçada, hoje um penetrômetro custa barato, sabe? Se não tem um penetrômetro, contrata alguém que vai lá e faz as medições para você. Entenda qual que é a compactação, o nível de compactação desse solo. Porque muitas vezes a limitação, Felipe, não é química. A limitação, ela é física. Então, entender, e se a limitação é física, o que acontece? O que significa compactação? O tráfego excessivo de máquinas ao longo do tempo vai comprimindo o solo. E durante a compressão desse solo, o que acontece? Não tem oxigênio. Nós precisamos de oxigênio. Tampa seu nariz 5 minutos, você morre. E a raiz, e a planta que não sai do lugar, né? Então, a gente tem que colocar o oxigênio no solo. E como que eu consigo colocar o oxigênio no solo? Primeira coisa, pessoal, tem que fazer a subsolagem se necessário. Professor, é caro. Você não precisa fazer a subsolagem 100% da área. Vai fazendo, faz 30% esse ano, 30% o outro ano, 30% o outro ano. Em 3 anos você já volta... 4 anos você está voltando àquela primeira área que você fez subsolagem, que com certeza já vai estar precisando de subsolagem novamente, né? Então, cuidar dessa subsolagem, fazer a calagem, não tem como correr do calcário e do gesso, pessoal. Por quê? Calcário e gesso... professor, mas o calcário está chegando aqui R$230 a tonelada. Moçada, calcário é investimento. É investimento. Por quê? Você vai fazer isso a cada 2 anos, provavelmente, ou às vezes até menos, né? Até mais anos. Calcário, você tem que colocar na sua cabeça que é investimento. Falta de investimento é querer você colocar um produto caro numa área que não vai atender, porque a planta não vai responder. Você vai falar assim, professor, esse produto é uma porcaria. Não é. O seu ambiente não está preparado para isso, né?
Depois da calagem, temos que trabalhar com os biológicos, né? Colocar aí uma quantidade maior de bradyrhizóbio. O bradyrhizóbio, o menor custo de uma produção de soja é o bradyrhizóbio. E é ele que te dá o nitrogênio para a planta crescer, né? Então, uma nodulação bem feita. Se você chegou ali em V4, se você não encontrar de 20, 25 nódulo ativo na sua planta, você tem que fazer uma reinoculação, né? Ali aplicar mais umas 10 doses via barra com um pouco de ascofilum ali na solução para melhorar essa nodulação, né? E depois que você fizer isso, a gente vem trabalhando, né, ali com cobre. Por que a gente vem trabalhando com cobre ali desde V3, V4? Cobre e manganês, pessoal, produz lignina. Essa planta vai crescendo mais lentamente e quando essa planta cresce mais lentamente, ela cresce com mais lignina. Plantas que têm mais lignina são muito mais tolerantes ao estresse por seca. E se tem previsão de seca na sua área, o uso aí de aminoácidos, né? E hoje nós temos excelentes aminoácidos aí no mercado, ele funciona. O que é o aminoácido? O aminoácido ele é um nitrogênio orgânico que a planta deixa de produzir ou produz muito pouco em condição de déficit hídrico, e esse aminoácido vai estimular a planta a produzir proteína para ajudar a absorver melhor os elementos. Quando você faz uma aplicação... O que a ciência mostra, Felipe? Quando você faz uma aplicação de um nutriente, de um complexo de nutrientes, estou aplicando lá boro, cobre, manganês, zinco, ferro, esses elementos eles entram até 40% mais rápido dentro da folha na presença do aminoácido. Por quê? Porque o aminoácido tem a capacidade de trabalhar a cutícula, deixar esse pH, como eu te falei, estável por mais tempo, diminui o estresse e a absorção com o menor estresse, a planta absorve muito mais rápido e com muito mais eficiência esses nutrientes, né? Uma tecnologia bastante interessante que a gente está vendo contra altas temperaturas e seca é a glicina betaína. Glicina betaína não é aminoácido. Glicina betaína é uma amina quaternária que grande parte ela vem hoje da indústria da beterraba, né? Se você pegar os fornecedores de glicina betaína, grande parte vem da Europa, porque lá na Europa eles usam muito beterraba para fazer açúcar, e o resíduo disso é um produto chamado glicina betaína. E quando você aplica essa glicina betaína na planta, ela estabiliza o pH da célula. O pH da célula fica sempre perto de 7. A planta fica muito mais tolerante ao fungicida, muito mais tolerante ao herbicida, à seca, à alta e à baixa temperatura. E também o ascofilo nodosum, né? O uso de um bom ascofilo nodosum. O que é um bom ascofilo nodosum, Felipe? O problema está onde? Está no processo, né? O ascofilo é uma alga que cresce em ambientes muito, muito frios, né? E durante a extração, tem a extração ácida, que geralmente algumas empresas fazem, neutra e alcalina. A extração ácida e a extração alcalina, elas não são muito boas. Por quê? Imagina você pegar um ascofilo, uma alga, botar num tanque com ácido sulfúrico a 70 graus. Aqueles compostos bioativos, né, as vitaminas, o ácido algínico, se degrada. Agora, a extração a seco, a baixa temperatura e extração enzimática, ali você consegue preservar as vitaminas, você consegue preservar o ácido algínico, você consegue preservar os compostos que ativam o metabolismo da planta. Então, produtos que tenham acima aí de 10, 15% de ascofilo é uma boa opção para você também tá trabalhando aí a fisiologia dessa planta. Como eu falei, nutrição, a gente coloca via solo. Lá é o NPK, os micronutrientes via solo e também via folha. Um micronutriente que a gente tem que destacar aqui é o boro, né? O boro é um problema no Brasil, por quê? Não só no Brasil, mundialmente. É um problema porque não importa se você coloca a olexita, não importa se você coloca o octaborato, ou penta, ou tetraborato de sódio no solo, ou um borato de zinco no solo. Quando essas fontes entram em contato com a água, ela se transforma em ácido bórico. E o ácido bórico não tem carga. E o ácido bórico, o que a planta não absorveu, com a chuva, lava. E tem gente querendo colocar ácido bórico na pré-dessecação para plantar a soja, e a soja vai florescer daqui 90 dias, e choveu, e provavelmente, dependendo da condição do solo, lavou, né? A movimentação do ácido boro em solo arenoso ele é muito mais rápido do que um solo argiloso, e muitas vezes o boro que a planta deveria estar ali para a planta poder absorver, não está, né? E o cara não quer fazer
aí a aplicação foliar do boro. Então, boro, pessoal, é via solo e via folha. Se você falar assim, professor, cita para mim pelo menos 2 elementos que não pode faltar em nenhuma aplicação. Todas as minhas entradas, onde eu vou, eu recomendo boro e magnésio. Boro e magnésio é toda entrada. Pelo menos ali umas 60 gramas de boro, né? Se você trabalhar com magnésio quelatizado, aí, pelo menos uns 40 gramas de magnésio. Essa recomendação nos produtores não pode faltar. Boro e magnésio, toda entrada. Por quê? Porque tanto o boro quanto o magnésio vai trabalhar. O magnésio, ele faz o açúcar, porque ele ativa rubisco, ele induz a planta a produzir muito, muito açúcar, e o boro trabalha na construção de parede celular para carrear esse açúcar para onde? Para a vagem. É assim que você consegue encher grão, é assim que você consegue aumentar o PMS da planta. Né? Produtividade você aumenta de 2 formas. Ou você coloca mais vagens por planta. Como que eu faço isso? População e espaçamento, né? As sementeiras querem te entupir de semente, produtor de semente, e a gente vê que reduzindo a população a gente consegue trabalhar melhor esse engalhamento, essa estruturação da planta, a planta consegue, e aí a gente vem através da fertilidade e da nutrição e da fisiologia, fazendo com que a planta coloque mais vagens na mesma planta. O cobre e o manganês ele é essencial, porque o manganês trabalha a lignina, a planta cresce mais lentamente. O que você diminui? O internode. E no internode tem o quê? A vagem. Né? Então, os ramos que vão produzir vagem. Então, você consegue colocar mais vagem por planta. Ah, professora, a soja já está em R5.5, R5.6, R6. Compensa fazer a aplicação foliar? Lógico. Aí é que você tem que trabalhar a nutrição foliar. Por quê? Para aumentar a nutrição? Não, para diminuir o estresse. Porque a folha, quando ela chega no estágio reprodutivo, ela já levou um monte de carcada de inseticida, de fungicida, de vários compostos xenobióticos. A folha ela fica velha, e a folha, quando ela fica velha, ela perde a capacidade de abrir o estômago. Então, aquele potássio que a gente coloca via folha lá no reprodutivo, não é para encher grão, é para manter esse estômago aberto por mais tempo. O CO2 entra, produz mais açúcar. Para onde que vai esse açúcar? Para o grão. Só que não adianta você colocar o potássio se você não tiver boro, se você não tiver magnésio. Não vai acontecer nada. A planta vai abrir o estômago, só que a taxa fotossintética é muito baixa. E um aminoácido nessa última aplicação vai bem também? Vai muito bem. Tanto os aminoácidos, quanto a glicina betaína, quanto o ascofilo vai muito bem no sentido de acelerar a entrada na planta e diminuir o estresse causado numa folha que já está muito velha. Né? Então, o manejo de enchimento de grãos, boro e magnésio não pode faltar de jeito nenhum. Pronto. Bom, professor, a gente agradece a oportunidade que a Gran7 trouxe. O senhor, realmente, eu acho que esse podcast tinha que durar umas 4 horas. Tem que separar por fase. A gente tinha assunto aqui para falar de travamento e coisa. O senhor deu uma pinceladinha aí, mas infelizmente o nosso tempo é curto, vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Antes de finalizar, o senhor quer deixar algum recado para o produtor ou a gente pode finalizar? Daí a gente faz um fechamento aqui. Eu gostaria de deixar, né, um agradecimento aí à Coplan pelo convite, né, a Gran7 também por disponibilizar o tempo para a gente estar aqui. E, pessoal, cuidar do nosso solo o solo é o nosso bem maior. Né? O solo é o nosso bem maior. Então, cuidar aí com as questões físicas, químicas e biológicas que nós falamos hoje, né? Tratar o solo aí com carinho, porque a gente é altamente dependente dele. E eu gostaria de deixar um abraço para todo ouvinte, porque eu sou produtor rural também, minha família e só a gente sabe o quão difícil é produzir nesse país. Né? E nós somos responsáveis por alimentar o Brasil. Então, a profissão nossa é uma profissão divina, né? É uma profissão louvável, a produção do alimento, levantar cedo, sábado, domingo, feriado, trabalhar em cima de trator, os perrengues que a gente passa é por um bem muito maior, né? Então, gostaria de deixar meu abraço, meu carinho aí para cada produtor, para cada ouvinte que está nos ouvindo aí. E com fé em Deus, eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente safra aí novamente esse ano, né? São Pedro vai ajudar a gente aí com as chuvas. E também eu gostaria de deixar aí a minha rede social, né? Aí no Instagram, que é prof.andrereis, né? Eu sempre faço alguns vídeos explicando
Quem puder seguir lá no Instagram, né? A gente sempre posta alguns vídeos no campo, explicando as misturas de calda, os pontos de deliquescência, o estresse na soja, no milho, no algodão, na cana. Então, quem puder seguir lá nas redes sociais, eu fico bastante agradecido. Um grande abraço e fique com Deus. Bom, pessoal, nós como Coplan nos sentimos lisonjeados com tanto conhecimento explanado assim de forma transparente e tecnicamente falando, né? Então, assim, é uma confiança muito grande. Mais uma vez, reiterar aí o agradecimento à Gran7 e todos os parceiros, amigos do GAT. E é isso. Muito obrigado. Esperamos vocês no próximo podcast. Nos sigam também nas redes sociais, nas plataformas de streaming. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer ao pessoal da Gran7, professor, pela conteúdo que trouxe para nós e todo o time da Coplan. Obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Um abraço.